Cá entre nós. Oferecimento Senac, o melhor caminho para o mundo do trabalho. Olá, sejam todos muito bem-vindos à RCTV, Rede Correio de Televisão, canal 27 da NET, que chega ao mercado com a competência e a experiência de 59 anos do Sistema Correio, um dos maiores grupos de comunicação do Nordeste. E no nosso programa de estreia, você vai conferir com exclusividade na TV Paraibana a entrevista com a empresária portuguesa Flor Moita e sua filha Ana Cláudia. Ana Cláudia vem a ser a viúva do empresário Robson Ferreira, que foi morto a tiros em abril de 2007, no interior do Armazém dos Sabores, aqui na Avenida Rui Carneiro, em João Pessoa, cujo assassinato pesa sobre Flor Moita a acusação judicial de ser a mandante do crime. E peço, com toda a dor no coração, peço que continuem a buscar o verdadeiro mandante, porque eu não fui. Alguém o fez. Eu sou inocente. É no quadro Interview. O Cá Entre Nós está no ar e a partir de agora, eu e você, juntinhos na RCTV. Espera por mim, volto já já. Para chegar fácil ao mundo do trabalho, o seu caminho tem que ter educação profissional de qualidade. Uma extensa programação de cursos presenciais e à distância, da formação inicial ao nível superior, com certificação nacional. No seu caminho, tem que ter Senac, a maior rede de educação profissional do país. E o Cá Entre Nós está de volta. A empresária Flor Moita e sua filha Ana Cláudia contam em detalhes sobre o pesadelo que envolveu a família Moita desde abril de 2007. A entrevista aconteceu no dia 29 de fevereiro de 2012, no Real Parque Hotel, em Lisboa, que você vê agora no quadro Interview. Bom, gente, eu estou aqui em Lisboa, mais precisamente no Real Parque Hotel, a quem agradeço a gentileza de ceder esse espaço para receber Flor Moita e sua filha Ana Cláudia. Sejam muito bem-vindas ao programa. Obrigada, Rose. Desde já lhe quero agradecer para me deixar explicar a todo o povo de João Pessoa a minha última estadia no Brasil, antes da morte trágica do pai da minha neta. Cláudia, Obrigada. seja bem-vinda, querida, ao programa. Muito obrigada, Rose, por esta oportunidade. Flor, você esteve em João Pessoa no período exatamente de 25 a 30 de março de 2007. E o assassinato de Robson, o seu ex-genro, aconteceu no dia 31 de março de 2007. O que te levou a João Pessoa exatamente nesse período? Bom, o que me levou a João Pessoa foi uma viagem não programada. Eu estava querendo ir a João Pessoa para tratar do imposto de renda da minha filha dos últimos 6 meses de trabalho em João Pessoa, assim como a documentação da minha neta, que tinha feito o vestibular em dezembro desse ano e que queria vir fazer a faculdade aqui em Portugal. Por coincidência, nas vésperas do dia 25, se reuniu aqui um grupo de brasileiros, incluindo o Dr. Agostinho Duarte e a sua esposa, e jantámos juntos e em que eles me pediram para os acompanhar, uma vez que eu tinha vontade de ir a João Pessoa, tinha que tratar desses assuntos e teria companhia, inclusive, de Recife para João Pessoa, que tinham um micro-ónibus e me levaram. Lá me convenceram, não sabendo eu que ia viajar, porque, como toda a gente sabe, o meu filho é funcionário da TAP. Eu tenho as viagens muito mais baratas, mas tenho uma condição. Eu tenho que ir para o aeroporto sem reserva. Embarco, só sei se embarco na hora. E foi o que aconteceu. Eu realmente programei-me com o Agostinho e com a sua esposa, fui com eles para o aeroporto e tive a felicidade de poder embarcar. E desloquei-me a João Pessoa para tratar de assuntos relacionados
com a minha filha, como já disse, e com a minha neta. Chegando a João Pessoa, na noite, se não estou em erro, era um domingo à noite, liguei imediatamente para o casal que estava em negócio comigo, dizendo que já me encontrava em João Pessoa, que estava no Hotel do Fred, que toda a gente sabe que eu não lembro mais o nome, mas que é o Hotel do Fred do português, e dizendo que me encontrava já em João Pessoa e que nos podíamos reunir, e dando-lhe inclusive o número do celular que estava levando, e dizendo que me encontrava ao dispor deles e que teria muito pouco tempo, pois se caso resolvesse o problema da faculdade, teria que voltar num dia de semana para registar no consulado os documentos para a minha neta iniciar aqui a faculdade. E foi o que aconteceu. Nós já tínhamos feito a escritura em janeiro. Isto foi em março. Nós já tínhamos feito a escritura da compra, da venda dos apartamentos, tanto o dela, como o da minha filha, da Cláudia, como o da Inês, que foram a família que comprou os 2 apartamentos. Portanto, eles fizeram um pagamento pré-datado e eu iria receber a prestação que estava em março, caso, como me desloquei ao Brasil, não seria preciso colocar o cheque ao banco. Então eu iria receber essas prestações em março. Então comuniquei a ela que estava lá e que estava ao dispor deles para resolvermos o negócio. Por coincidência e muito estranho, eu comecei a receber ameaças. Mas que tipo de ameaça? De morte, dizendo-me que eu não saía mais da Paraíba sem ser com a boca cheia de formiga. Eu estranhei porque eu trabalhei aqui em João Pessoa, eu convivi com todos, funcionários, meninos da rua, todo mundo. Nunca precisei de um segurança, nem um motorista, sempre me desloquei pelas minhas próprias mãos, conduzindo o meu carro, levando o meu pessoal ao final de 3, 4, 5 da manhã a diversos bairros de João Pessoa, nunca tive problema nenhum. Eu viajava para o Brasil 3, 4 vezes por ano, devido à facilidade que tenho de viagens e devido aos amigos que lá deixei e porque eu adoro João Pessoa, como toda a gente sabe. Flor, como é que você ficou sabendo? A morte aconteceu, você já tinha chegado até aqui em Lisboa, né? Exatamente. A morte aconteceu depois de... Como é que você ficou sabendo da morte, da notícia da morte e, para sua espantosa surpresa, de que você era acusada de ser a mandante do crime? Pronto. Eu tive conhecimento da morte pela minha filha Ana Cláudia, que estava no computador, na internet, isto é perto da meia-noite daqui de sábado, daqui de Portugal, em que a minha filha lhe disseram que o Robson tinha acabado de ser assassinado na loja. Claro que isto foi como se uma montanha caísse em cima de todos nós. Sem dúvida. Ficámos transtornados, como toda a gente deve saber, e mais tarde, ainda pior fiquei, quando a minha filha me dá também a notícia, estávamos a almoçar num restaurante, me dá a notícia de que eu estava sendo E como acusada. É que você soube que Flor era acusada de ser a mandante do crime? Eu recebi uma ligação do Brasil a me dizerem que tinha sido anunciado pelas delegadas através de uma confissão do Naldinho à polícia e que ele tinha confessado que a minha mãe tinha lhe encomendado o crime. Portanto, isto saiu através de um comunicado oficial das delegadas que estavam a presidir o inquérito e eu recebi uma ligação do Brasil a me comunicar isto e eu, logicamente, era a pessoa indicada para comunicar à minha mãe. O que acredito que tenha sido um momento super difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. Flor, em que se baseia exatamente a acusação da sua participação nesse crime? Que fato é que o Ministério Público se baseia? Rose, eu sei muito pouco, porque eu ainda não fui ouvida pelas autoridades. Não, o que sei é o que tive acesso ao processo pelos meus advogados e o que realmente consta no processo é que eu teria encomendado a morte do pai da minha neta por divergências de uma separação, de uma divisão de bens de um apartamento em que ele estava morando. E como era a sua relação com o Robson? Minha relação com o Robson, até às vésperas de me vir embora nessa altura, eram ótimas. Nunca tivemos, nem com ele, nem com ninguém, um pequeno problema. Nunca ouvi aquele homem discutir. Nunca o vi
com má cara. Nunca, nem... Ele era uma pessoa que me convidava com frequência para ir para a casa enquanto conviveu com a minha filha. E eu quero aqui frisar bem, também, que a minha filha não se separou do Robson. A minha filha deixou todos os bens, tudo na casa dela, completamente como veio passar umas férias a Portugal, com o consentimento do Robson. Quero que toda a gente saiba que a minha filha não separou bens, portanto não podia haver briga nenhuma com separação de bens nem de apartamentos. Nunca houve. A minha filha veio com o consentimento do Robson para Portugal passar um tempo com a filha e com o filho, e para que seja mais justificado, eu quero falar bem devagar, quem nos veio trazer ao aeroporto na nossa viagem, que eu acompanhei a minha filha e os meus netos, foi o Robson e a sua irmã. Portanto, por aí podem ver que não houve nunca litígio, não houve nunca conflito, nunca houve nada. Eu quero que toda a gente saiba que entre mim e o Robson nunca houve um pequeno deslize que houvesse. Eu vou para um rápido intervalo, mas fica comigo, volto já já. Cá Entre Nós está de volta. No segundo bloco do quadro Interview, Ana Cláudia Moita, na condição de viúva da vítima, filha da acusada e também como advogada, faz uma avaliação dos desdobramentos do assassinato do seu ex-marido e da acusação que pesa sobre sua mãe como mandante do crime. Veja. Bom, Rose, isto é difícil, porque além de ser advogada e estar numa situação destas, onde eu estou de todos os lados. Portanto, eu quero estar do lado da acusação, porque eu quero saber quem mandou matar Robson. Eu quero estar do lado da defesa, porque eu quero a absolvição da minha mãe, porque ela é inocente. E estou com a Catarina, a filha de Robson, que precisa de uma resposta futura. Tenho tentado estudar um pouco este processo com todos os documentos que eu tenho tido acesso, porque são limitados, e tem alguns pontos que eu quero só destacar. Não quero aqui fazer nenhuma desfeita com as autoridades judiciais brasileiras, nem mesmo com a polícia do estado da Paraíba, mas salta aos olhos a flagrância da falta de investigação do caso. Tem alguns detalhes que eu chamo a atenção e estão todos no processo. Nada do que eu estou a falar aqui é de invenção ou conclusão minha. São coisas que estão nos autos e que eu li. É quando acontece um crime, portanto, na frente de público, na frente de pessoas, os objetos e os pertences do morto não podem ser tocados. Todas as pessoas sabem disto, até as pessoas mais leigas. E eu averiguei no processo, há uma perícia ao equipamento do Robson, que não é a quebra do sigilo telefónico, é uma perícia ao equipamento, onde tem uma ligação efetuada do celular dele 2 horas após a morte. Alguém usou o celular dele 2 horas após a morte. A morte, e faz uma ligação. Além de que todas as chamadas atendidas e não atendidas estão apagadas. Ou seja, alguém mexeu neste equipamento após a morte de Robson. Porquê? Não sei. Porquê é que eu ressalto isto? Porque durante o processo há uma funcionária do Robson, do Armazém dos Sabores, que em depoimento policial afirma que o Robson estava a ser intimidado também, ou seja, também estava a sofrer ameaças. O que é confirmado em 2011, no depoimento de Leila, filha de Robson, e do seu genro, Heron Camargo,
que realmente no dia da morte ele foi intimidado e avisou que se algo lhe acontecesse, o Heron tomasse conta das coisas. Portanto, eles já sabiam que Robson, no dia da morte dele, estava a ser intimidado. Mais um detalhe importante que nós podemos verificar no processo, e ainda acho que é nos depoimentos prestados à polícia, pela pessoa que diz que atirou, eu verifiquei. Portanto, essa pessoa que se chama Cariri, e no depoimento da esposa e no depoimento da mãe, afirmam que o Cariri já estava a ser ameaçado para cometer um crime, até usam um termo que é para matar uma alma cebosa, e há a guarda da arma na casa do Cariri 15 dias antes do crime. Isto está nos autos, isto não foi verificado, não foi questionado. Se 15 dias antes do crime a arma já estava guardada e o crime já estava encomendado, como é que Flor Moita, com uma viagem não planejada, em 3 dias arquiteta um crime? Um crime com pré-pagamento, ou seja, um pagamento antecipado. Como é que isto pode acontecer? Isto deixa muitas dúvidas no ar. E, além do mais, causa estranheza porquê só a minha mãe a ser indiciada? Porquê só ela, se ela não tinha motivos para se desfazer do Robson, vamos dizer? Não se consegue envolver Flor Moita neste processo. Eu queria também, Rose, se me dá licença, dizer que este casal que comprou o apartamento da Ana Cláudia e da Inês Moita, que é a mesma família, apareceu não sei como na minha vida. Não é verdade, como eles disseram em tribunal, que está no... que o meu apartamento, ou seja, o apartamento da minha filha, tinha uma placa para venda ou para aluguer. Não é verdade. Havia só meia dúzia de pessoas e amigos que sabiam que a nossa intenção era vender o apartamento. E aparece-me, de um momento para o outro, um casal interessado em alugar o mês de dezembro para veranear. Eu disse que não tinha interesse. Liga-me por o telefone da pessoa que estava lá, que sabia que... Eu disse, oh, Rose, não vale a pena, porque nós não queremos... Também se chamava Rose, a senhora. Nós não queremos vender, nós não queremos alugar. Ah, mas a senhora quer por força falar consigo. E passou-me o telefone e eu disse, é a minha intenção, nós precisamos de vender e não de alugar. E ela voltou a pedir-me por tudo. Ofereceu-me a mensalidade e disse, eu alugo por X e depois compro. Porque o meu sogro vai ser operado ao rins e eu queria passar aqui o mês de restabelecimento com ele, mas depois nós compramos, porque nós queremos comprar uma casa na praia. Liguei para a minha filha, contei-lhe o que estava a passar, falei com o meu marido, estávamos nesse momento que eu recebi o telefone no escritório da doutora Agostinha a tratar de assuntos, expliquei a ele e ele aconselharam-me, sim senhora, a alugar o mês, uma vez que iam comprar. E eu até disse, olha, os 4.000 reais dá para pagar o condomínio que estava atrasado, que o Robson estava a viver lá até a essa altura, e para pagar o IPTU e os impostos que estavam atrasados, e nós, depois em janeiro, desculpem, nós poderemos pagar todas as outras coisas e levar algum dinheiro para a Cláudia comprar uma casa para ela. E foi assim que este casal apareceu, que me ligou no final de dezembro a dizer que sim senhora, que poderia ir e levar a Inês para fazermos a escritura do apartamento da Ana Cláudia e a escritura do apartamento da Inês. Quero frisar que tanto o apartamento, quando foi alugado, primeiro o grande e o pequeno, nunca foram visitados nem por os que alugaram e depois vieram a comprar, nem por o outro comprador. Então me telefonaram no final de dezembro a pedir que levasse Inês para fazermos as escrituras, que já tinham arranjado um comprador também para o apartamento pequeno. Quero frisar novamente, nunca neguei, e ele também frisa isso, que o apartamento estava sendo ocupado por o Robson. Estava lá por empréstimo. Portanto, eles sabiam, e a resposta que me deram é que não me preocupasse, que eles tomariam conta e que não precisava do apartamento para já. E isso aconteceu. Tanto que a morte do Robson foi em março e a escritura foi em janeiro. Portanto, já tinham passado 3 meses, Robson já estava sabendo de que o apartamento tinha sido vendido. Eu
Eu vou para um rápido intervalo, mas não abro mão da sua companhia. Espera por mim, volto já já. E o Cá Entre Nós está de volta. Como era o relacionamento de Flor Moita com seu ex-genro? E na condição de mandante do crime, o que a acusada tem a dizer sobre a sua inocência? É o que você vai conferir agora. Nós deslocámos-nos ao Brasil a pedido do Robson para o ajudar a montar e estivemos em dezembro de 2006 a ajudar os empregados, a ensinar a vender. Tivemos lá umas horas, inclusive há pessoas de João Pessoa que estavam lá a fazer a publicidade, que sabem que nos encontraram lá, portanto não vou frisar aqui nomes, porque não sei se a pessoa quer que eu fale, mas se for preciso direi. Nós tivemos, porque nós queríamos o bem do Robson. Ele estava a atravessar uma fase difícil, não tinha trabalho, havia tempo. Nós queríamos o bem do Robson, porque o Robson estando bem, a minha neta estaria bem, a minha filha estaria bem. Porque no momento ele atravessava uma fase difícil, né? Exatamente, ele não trabalhava havia muito tempo. Portanto, nós até ajudámos financeiramente para que ele montasse. Minha filha Cláudia era a fiadora do imóvel. Portanto, ela também ajudou, foi ela que deu a ideia para que o Robson montasse aquilo, uma vez que não tinha trabalho. E o apoio. Portanto, a minha filha foi a fiadora do imóvel. Era a fiadora do imóvel. Isso está tudo escrito, não estou a inventar nada. Portanto, eu não vejo aqui que me venham incriminar, dizer que eu queria a morte. Não, a única prejudicada neste momento, com a morte do Robson, sou eu. A Robson ligava todas as semanas para o meu celular, para falar com a filha. E para saber notícias da filha, porque eu conseguia pôr a menina a falar com ele. Robson falava connosco pela internet. A família de Robson que eu conhecia, que era a Fátima, que lá vivia, a irmã, falava connosco pela internet. Portanto, tiveram conhecimento de tudo. Não houve nada escondido. Eu, até às vésperas de embarcar, tive contactos com o Robson. Sempre foi divulgado que a minha mãe estava foragida e ela nunca foi uma foragida da polícia, nem qualquer pessoa. Ela reside em Portugal desde dezembro de 1993, deslocava-se ao Brasil com frequência e na última vez que se deslocou, após a vinda, aconteceu o crime, do qual ficou impedida de voltar ao Brasil. Ela ficou impedida pelas próprias autoridades brasileiras, tendo em vista que foi decretada a prisão preventiva e até hoje, após quase 5 anos, não foi levantada, apesar dos nossos advogados intentarem habeas corpus, recursos e mais recursos, e não foi tirada a prisão preventiva. Portanto, as autoridades judiciais brasileiras impedem o retorno de Flor Moita ao Brasil para se poder defender pessoalmente, porque ninguém em sã consciência volta para ser presa. É verdade. Eu queria dizer exatamente isso. Eu queria muito voltar a João Pessoa e estar presente no tribunal, olhar olhos nos olhos a Naldinho, a todas as pessoas que me estão acusando, a parte judiciária, o Ministério Público. Eu queria muito olhar nos olhos deles e estar na presença deles para me defender e para mostrar o quanto inocente sou e quanto eles estão errados em culpar uma pessoa que não tinha razões nem era capaz de fazer tal ato. Que deixei de ter saúde. E era isso que eu ia te perguntar. Você está vivendo no olho do furacão há 5 anos, praticamente, eu estou vivendo, não estou vivendo, eu estou tentando sobreviver, né? Exatamente, de um pesadelo. E que peço aqui, eu não quero baralhar, eu sou portuguesa, falo muito rápido, peço aqui às autoridades. O que é que você espera da justiça paraibana? Fale olhando para a câmera. Justiça. E peço
com toda a dor no coração, peço que continuem a buscar o verdadeiro mandante, porque eu não fui. Alguém o fez. Eu sou inocente. Eu não tinha razão nenhuma, mesmo que eu tivesse. Não sou pessoa, nem tenho conteúdo humano para ligar-me a determinadas pessoas que atuam no crime. Nem eram tão poucas horas que estive no Brasil e em contacto com essas pessoas que conseguia fazer uma coisa dessas e não o faria nunca. E muito menos a uma pessoa de família, que eu considerava e considero o pai da minha neta. Portanto, é o pai da minha neta. Portanto, eu queria dizer a todos, às autoridades, continua buscando o verdadeiro assassino, o verdadeiro mandante, porque eu não sou. Alguém se está escondendo. Que peça ao Ronaldo quem lhe disse para dizer que fui eu. Porque esse homem é que deve saber que estou sendo acusada de um crime que não pratiquei, que não era capaz de o fazer, que tenho uma neta órfã e que me pergunta o porquê de terem matado o pai, e eu tenho que responder. Que fiquei sem o apartamento que era da minha filha e sem o dinheiro. Porque para todos saibam, eu não tenho o apartamento e nem me pagaram, porque eles cancelaram o pagamento. Todo mundo tem que saber isso. Querida, eu quero agradecer demais a oportunidade de ter você no programa, ter você, Obrigada, Cláudia. O que eu posso dizer é que a gente tem que acreditar na justiça dos homens e nunca desacreditar na justiça de Deus. Essa eu sei que ela vai chegar. E desejar tudo de bom para você, principalmente a sua saúde, que está debilitada. Muito. E a você, Cláudia, refazer sua vida. Obrigada. Com Catarina. E esse episódio, no tempo do Senhor, chegar a um ponto final, um ponto final nessa história. E a verdade vir à tona. Tem que vir. E você poder dormir. Catarina tem que ir visitar o pai, onde ele está. Catarina tem que ir às origens dela. E eu tenho que ter saúde. E Deus vai me dar essa força para ser eu própria a ir com a minha neta visitar a campa do pai dela e ela saber quem matou e porquê o pai dela, que não foi a avó. Que ela sabe de certeza absoluta, no pequeno coração dela, que não foi a avó. Obrigada, querida. Cláudia, obrigada. Beijo. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Eu vou para um rápido intervalo, mas continua comigo. Volto já já. Para chegar fácil ao mundo do trabalho, o seu caminho tem que ter educação profissional de qualidade. Uma extensa programação de cursos presenciais e à distância, da formação inicial ao nível superior, com certificação nacional. No seu caminho, tem que ter SENAC, a maior rede de educação profissional do país. E o Cá Entre Nós está de volta. E agora, aquele momento em que Deus fala ao seu ouvido e toca o seu coração através da nossa mensagem bíblica. Para você. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E o Cá Entre Nós vai ficando por aqui. E aproveito para mandar um parabéns especial para o presidente do Sistema Correio de Comunicação, Roberto Cavalcante, que muda de idade próximo sábado, dia 5. E também apagando velhinhas na próxima segunda-feira, dia 7, a minha querida Roberta Aquino, a quem mando um beijo carinhoso. Obrigada pelo carinho da sua audiência, lembrando que você pode rever esse programa em nossos horários alternativos. E a gente se vê na próxima terça-feira, às 22 horas, aqui na RCTV. Uma TV feita do seu jeito e pra você. Até lá, se Deus quiser. Tchauzinho!
Cá entre nós. Oferecimento Senac, o melhor caminho para o mundo do trabalho.